Tarifas para cá, retaliações para lá. No, look, we've been ripped off for years, and we're not going to be ripped off anymore. No, I'm not going to bend at all. Aluminum or steel or cars. We're not going to bend. We've been ripped off as a country for many, many years. We've been subjected to costs that we shouldn't be subjected to. Medo de recessão nos Estados Unidos. Are you expecting a recession this year? I hate to predict things like that. There is a period of transition because what we're doing is very big. We're bringing wealth back to America. That's a big thing. Wall Street, salve-se quem puder, com quedas fortíssimas. E a pergunta: o que está acontecendo com a economia global e americana depois de 2 meses de Donald Trump? Um resumo de tudo o que você precisa saber até agora sobre as medidas do presidente dos Estados Unidos que tem mexido com o humor e o bolso dos investidores no mundo inteiro. E o mais importante, quais são os impactos para o Brasil? Fica comigo até o final desse vídeo que eu te explico quais são as perspectivas para a nossa economia diante de toda a transformação da ordem econômica global que está em curso. Na última semana, Donald Trump levou caos às bolsas norte-americanas. Em meio ao vai e vem na guerra comercial travada pelo republicano, as bolsas americanas chegaram a perder mais de 4 trilhões de dólares em valor de mercado, desde que o Trump retornou à Casa Branca, no pior desempenho para um início de mandato desde o começo do governo Obama, logo depois da crise de 2008. O índice do medo, que mede a expectativa de volatilidade no mercado de ações, com base nas opções do índice S&P 500, saltou mais de 50% no último mês. Mas Donald Trump não parece muito preocupado com a sangria em Wall Street. Depois de impor tarifas à China, ao Canadá e ao México, os Estados Unidos elevaram o tom na guerra comercial em curso e o mundo inteiro se tornou alvo. So whatever they charge us, we're charging them. Nobody can complain about that. Whatever it is, it doesn't even matter what it is. If they charge us 25 or 20% or 10% or 2% or 200%, then that's what we're charging them. O governo passou a sobretaxar todo o aço e alumínio importados pelo país em 25%. Ninguém está isento. E o Brasil, inclusive, é um dos principais afetados, já que nós somos o segundo maior exportador de aço para o país, perdendo apenas para o Canadá. A União Europeia anunciou que vai impor tarifas de 26 bilhões de euros sobre produtos dos Estados Unidos, começando a partir de 1º de abril. Essas medidas incluem taxas de até 50% sobre o uísque americano, por exemplo. Outros itens serão afetados: motos e embarcações americanas, com uma segunda etapa prevista para 13 de abril, afetando 18 bilhões de dólares em produtos dos Estados Unidos. E como esperado, a resposta do presidente Donald Trump veio logo. Ele anunciou que, caso a União Europeia não volte atrás, os Estados Unidos vão impor uma tarifa de 200% sobre bebidas alcoólicas europeias. O Canadá também não ficou de braços cruzados, impôs tarifas de 25% sobre produtos americanos, incluindo aço, alumínio, computadores e equipamentos esportivos, o que afeta cerca de 20 bilhões de dólares em exportações americanas. A província canadense de Ontário chegou a anunciar a sobretaxa de 25% sobre a eletricidade exportada para os Estados Unidos, mas suspendeu depois que Trump ameaçou uma tarifa de 50% sobre o aço e alumínio do país. E não para por aí. A China também entrou no jogo com tarifas adicionais de 10% a 15% sobre produtos agrícolas americanos. O país também apertou as restrições para 15 empresas dos Estados Unidos, que agora precisarão de permissão especial para comprar produtos chineses. Enquanto isso, o México optou por um movimento estratégico: aguardar até o dia 2 de abril para decidir se vai adotar medidas retaliatórias. Uma das principais preocupações do mercado é que as tarifas possam acelerar a inflação nos Estados Unidos, o que dificultaria os tão sonhados cortes de juros no país. Fora isso, o cenário de instabilidade adiciona nebulosidade para os investidores e empresários. Até porque, como que você vai planejar e investir no futuro se não dá para saber o que vai acontecer na economia nem nos próximos meses? O nível de confiança do consumidor norte-americano caiu quase 10% entre janeiro e fevereiro deste ano, e um movimento que está diretamente ligado às preocupações que o aumento das tarifas
possa impulsionar a inflação. Isso quer dizer que as pessoas estão tendendo a segurar o dinheiro ao invés de gastar em viagem, reforma, carro e etc. Mas a possibilidade de recessão ainda não é o cenário base do JP Morgan, apesar do banco ter elevado de 30% para 40% as chances de que isso aconteça. O alerta é de que uma guerra comercial e tarifas por tempo indeterminado formam um cenário desafiador para as ações. Nessa toada, o Citi rebaixou a recomendação para as ações norte-americanas de compra para neutro e passou a recomendar a compra de ações da China. O motivo seria uma potencial pausa no excepcionalismo americano por causa das políticas de Trump. O Citi se junta a um dos maiores fundos de hedge do mundo, que fez uma previsão alarmante sobre os efeitos da política comercial do republicano sobre os mercados. Em carta, os gestores do Bridgewater Associates, do bilionário Ray Dalio, compararam o momento atual à crise financeira de 2008 e aos eventos ligados à pandemia de Covid-19. Por aqui, o Fundo Verde de Louis Stuberger fugiu do risco e zerou boa parte das alocações líquidas em ações, tanto no mercado local quanto global. E o Trump é um dos motivos. Segundo o Verde, o grau de incerteza em relação à economia norte-americana tem subido, e o mercado tem lido as medidas e narrativas do governo como um perigoso convite a uma recessão. Para alguns especialistas, a ideia de que os Estados Unidos sempre terão protagonismo global está ruindo, e a ordem econômica global está se transformando, junto com o fluxo de capital. De acordo com João Piccioni, CIO da Empírico Gestão, o que vemos agora é um processo no qual os Estados Unidos, que eram o aspirador de recursos, estão começando a devolvê-los para outras regiões. Do lado geopolítico, o abandono do apoio americano à Ucrânia forçou os países europeus a ampliarem os investimentos em defesa. A Alemanha, por exemplo, quer investir sem limite para garantir a segurança do continente. Com isso, já há quem diga que Trump está fazendo a Europa grande de novo, uma vez que os investidores passam a olhar novamente para o bloco como uma possível tese de investimentos. No ano, o índice de referência da Europa, o Stoxx 600, já sobe mais de 6% até a data dessa gravação. A China também tem ganhado a atenção dos investidores em meio ao tarifaço de Trump, principalmente quando o assunto é inteligência artificial. O Hang Seng, índice da Bolsa de Valores de Hong Kong, sobe mais de 20% no ano. Nos Estados Unidos, o movimento dos últimos 2 anos ligado à explosão das Big Techs e o que está acontecendo agora nos mostra que os investidores queriam se expor aos ativos de inteligência artificial norte-americanos e estavam topando pagar mais por isso. Agora, com o cenário econômico se transformando e a tese do excepcionalismo americano sendo colocada em xeque, essas expectativas passam a ser revistas. E a tese de IA, que antes era quase exclusivamente norte-americana, chegou à China, que negocia a múltiplos muito menores. Para Felipe Miranda, o estrategista-chefe da Empirics Research, o movimento de redistribuição de capitais também sugere um possível retorno do período de crescimento para os mercados de países em desenvolvimento. No Brasil, o início de um novo ciclo pode coincidir com um cenário favorável, especialmente com a expectativa de corte da Selic no final do ano e do peso crescente do chamado trade eleitoral. Bom, por enquanto é isso, e se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e ativar o sininho de notificações para acompanhar os próximos vídeos do nosso canal. Até a próxima!